Olá, meus amigos professores, minhas amigas professoras. Vamos aqui a um novo bate-papo, uma nova conversa sobre os aspectos linguísticos da composição da redação, em especial da composição do texto dissertativo argumentativo. O nosso assunto vai ser sobre acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Bom, a acentuação gráfica é um aspecto da escrita que costuma ser problemático para alguns dos nossos alunos, né? E como trabalhar esse aspecto? Como trabalhar a acentuação gráfica em sala de aula para poder ver resultado disso na elaboração do texto, na elaboração da redação. Bom, a primeira coisa, e eu acho que vale muito discutir isso, é compreender que a acentuação é um aspecto de ortografia. E a assimilação de questões ortográficas se dá, sobretudo, pelo contato do aluno com a palavra em funcionamento. E a palavra em funcionamento está no texto. Logo, não me parece ser tão produtivo, pensando, claro, em utilizar a ortografia, utilizar a acentuação como algo que vai ter funcionalidade textual, não me parece ser muito produtivo trabalhar a acentuação gráfica do ponto de vista meramente normativo, trazendo para a sala de aula um apanhado de regras de acentuação, sem observar isso no devido instante de funcionamento, que é exatamente na observação do texto. Mas você está dizendo, professor, que não é interessante apresentar ali essas regras, essas orientações de acentuação? Não estou dizendo isso. Claro que você pode ali ter, sim, a possibilidade de apresentar, né, orientações de acentuação, regras que estão ali prescritas para a acentuação. Mas que isso não seja o ponto de partida. Que o ponto de partida seja o texto. Tanto para que o aluno possa assimilar, né, a ortografia, ele possa ali resguardar um vocabulário e com isso perceber o que há de mais amplo nesse vocabulário, né, as suas aplicações, as questões semânticas envolvidas e também a sua expressão gráfica, aí é que entra a ortografia. Então, por meio do contato com a palavra, o aluno vai assimilando como a palavra deve ser propriamente escrita, mas partindo disso, e não partindo de uma regra, não é a regra que vai ditar o uso, mas é a partir do contato com o texto, do contato com as palavras ali em funcionamento no âmbito textual, que nós podemos detectar determinados problemas e, a partir daí, observar, trazer para o aluno essas orientações, sempre com base nos principais problemas que são ali detectados. Muito bem. Então, é muito interessante que nesse processo nós possamos verificar assim quais são os principais desvios no que diz respeito à acentuação que estão presentes na redação dos nossos alunos, né? Nós percebemos, por exemplo, que há uma incidência, né? Quem já participou da correção do Enem, por exemplo, percebe isso com muita facilidade, quando o aluno, por exemplo, confunde o esta, pronome demonstrativo, com está. Eu não sei se propriamente é confundir uma palavra com a outra, mas confunde ali as grafias e acaba, normalmente, né, tirando o acento da forma verbal, da forma correspondente ao verbo estar. Aí, em vez de colocar está,
ESTA com acento agudo, tira o acento e vira esta. Isso aí é uma boa estratégia para trazer para a sala de aula. Mostrar que uma determinada palavra sem acento muda a sua classificação, muda a sua intenção de uso, muda o seu sentido. Né? Quando se confunde, por exemplo, e acaba tirando o acento da terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo do verbo ser. Né? Eu sou, tu és, ele é. Aí o aluno põe lá na redação esse é sem acento. Daí que fica e, né? Aí vai se confundir com a conjunção coordenativa aditiva. Então é bom trazer isso para a sala de aula. Mostrar que sem o acento pode-se compreender outra coisa, não é? Pode ali trazer uma dificuldade de compreensão de leitura, justamente porque sem o acento ou com um acento desnecessário, ocorre que você está mudando a palavra. O aluno tem que ter essa percepção. Né? Tudo é feito com muita calma, é feito com muito critério, a partir daquilo que se percebe, que se detecta na redação do aluno. Muito bem. É interessante também trazer assim, para essa questão da acentuação, né, verificar ali com cuidado pontos que estão ligados à reforma ortográfica. Isso é bem interessante, né? A reforma ortográfica. Vale a pena conversar com um aluno de uma maneira assim mais abrangente, de uma maneira mais não tão voltada especificamente para a produção da redação, mas bater um papo sobre o que é essa reforma ortográfica, né? Qual é a sua intenção, né? Desde quando está sendo aplicado oficialmente, né? Quais são as suas motivações, mostrar que isso faz parte de uma lei, que é um acordo internacional e por aí vai. E fazer também as devidas considerações em relação à aplicação ali de determinadas formas, determinadas palavras e suas respectivas maneiras de acentuação. Então essa questão da acentuação é uma boa pedida para tratar sobre a reforma ortográfica. Vale a pena trazer isso para melhorar o aspecto ortográfico do texto dos nossos alunos no que diz respeito à acentuação. Outra coisa muito importante também, né, já que estamos aqui tratando de algo que não está presente só no texto dissertativo argumentativo, mas está presente em qualquer texto, que é a questão da acentuação, vale a pena sim trazer para a sala de aula textos de gêneros variados, mostrar ali a acentuação como sendo um fator não apenas ortográfico, mas algo que pode sim implicar uma mudança de sentido, uma mudança de compreensão em determinados momentos, e a pontuação pode ser também uma estratégia para gerar humor, uma estratégia para consolidar uma polissemia, uma estratégia para garantir uma ambiguidade ilustrativa, expressiva, né? Uma ambiguidade não como problema de texto, mas uma ambiguidade proposital para dar maior expressividade àquilo que se diz. Então é interessante ver como a acentuação tem assim, outras possibilidades de uso e que pode ser mobilizada em função da expressividade textual. Muito bem. Cabe a nós, professores, dar assim, um direcionamento mais didático no que diz respeito à acentuação gráfica, né? Esse direcionamento didático vai depender, evidentemente, daquilo que nós verificamos nas composições textuais dos nossos alunos, né? Nós temos desvios que são mais simples, né, no que diz respeito à acentuação, como, por exemplo, acentuar ali palavras que são um pouco mais desconhecidas do aluno, né, palavras que ele tentou trazer ali para a redação, mas que, por não fazer parte do vocabulário comum do aluno,
acaba ali sendo apresentada com acento quando não deveria ter, ou sem acento quando deveria ter, né? Então isso aí é algo que pode ser verificado de maneira mais pontual. Mas tem aqueles problemas que mostram assim uma dificuldade maior no que diz respeito à acentuação, né? Problemas mais comuns que nós encontramos são do tipo acreditar que a palavra que é derivada, né, obrigatoriamente deve ter acento porque a palavra de origem tem, porque a palavra primitiva tem, né? Quer dizer, a gente vê muito, por exemplo, né, gente colocando acento na palavra cafezal e procura justificar essa acentuação pelo fato de que café, palavra de origem, tem acento, né? A gente vê muito, por exemplo, a palavra necessidade, né, sendo ali acentuada, porque o aluno faz ali uma associação com necessário. Aí necessário tem acento, então necessidade tem que ter também, né? Então, é bom perceber que no caso de ortografia, de acentuação, é bom ver caso a caso, palavra por palavra, né? Essa lógica de que se a palavra de origem tem acento, a palavra derivada também tem que ter, é uma lógica que o aluno tem que deixar de lado para poder ali sanar alguns problemas de acentuação. Muito bem. Outra coisa também muito recorrente em relação à acentuação em textos produzidos pelos nossos alunos é acentuar palavras oxítonas terminadas em U, palavras oxítonas terminadas em I, né? Nós sabemos que palavras oxítonas terminadas em U e I não devem ser acentuadas, a não ser que seja pela regra de acentuação dos hiatos, a não ser que forme um hiato aí. A gente vê muito, né? A gente vê muita acentuação de palavras como caju, por exemplo, né? Pitu, não é? Urubu, ou então a acentuação de palavras como aqui, não é? Jabuti, quando na verdade essas palavras não deveriam ter acento. Então é bom elencar isso, mostrar, partir das dificuldades que os alunos apresentam e mostrar essas dificuldades de forma geral, caso sejam dificuldades mais gerais da turma, ou de forma mais específica, mais pontual, caso seja uma dificuldade mais de um único aluno ou de um pequeno grupo, tudo bem? Mas acima de tudo, eu volto a dizer, porque eu acho muito importante, acima de tudo, é evitar apenas normativizar esse assunto, né? Dar uma aula de acentuação, né? Apresentar ali uma série de regras de acentuação, e achar que com isso o aluno já está preparado para acentuar adequadamente qualquer texto que decida elaborar. Não é bem assim, né? Vamos partir sempre, tá, do que é macro, que é o texto, para chegar àquilo que é micro, que nesse caso é a ortografia, é a palavra e, em especial, a acentuação. Tá? Então, quanto mais textos mobilizamos para os nossos alunos, mais ele terá contato com um leque maior de vocabulário e, sendo assim, terá contato também com formas ortográficas variadas. E isso, evidentemente, auxilia na assimilação. Muito bem? Então, procuremos sempre trazer textos, né? Textos que possam ser não apenas, como já dito, dissertativos argumentativos, mas textos de gêneros variados que possam contribuir para dar vazão ao nosso objetivo, que é melhorar a ortografia dos nossos alunos, tá bom? E além disso, aqueles sempre muito produtivos exercícios, não é, de escrita e de reescrita. A atividade de reescrita é muito importante para que o aluno possa assimilar a grafia de determinadas palavras, né? Então, o aluno faz a primeira versão do texto. Essa primeira versão ali
é vista pelo professor, é discutida até mesmo entre os colegas. Você pode colocar um colega para dar uma olhada na redação do outro, para ver ali o que está acontecendo, se ele detecta ali alguma coisa que o próprio autor da redação não detectou, porque isso aí é um fato, né? A gente termina de escrever, depois vai fazer toda aquela revisão, toda aquela editoração, mas às vezes aquele texto que a gente acabou de fazer está tão assim já fixado na nossa mente, né? Que alguma coisa passa. Então, quando a gente entrega outro para ler, sempre é mais interessante. Então, pegar essa atividade de elaborar uma primeira versão do texto, passando por um processo prévio de correção, vai para uma segunda versão. A segunda versão, que é esse novo texto, né? Que vem aí esse texto, que pode ser definitivo ou não, depende também do que o professor quer buscar, mas é sempre interessante, né? Propor essa atividade de reescrita para que o aluno possa, a partir dali, pegar aquilo que ele não escreveu adequadamente em termos ortográficos, escrever novamente, agora da maneira como deve ser. Isso acaba também possibilitando uma boa assimilação da forma como se escrevem determinadas palavras. Tudo bem? Muito bem, então essa é a nossa conversa sobre a acentuação, né? Vale muito a pena elencar os problemas maiores que estão ali nas redações dos nossos alunos, que diz respeito não só à acentuação, mas à ortografia em geral, e procurar saná-los de maneira mais específica. Tudo bem? Então, espero que tenha sido produtivo e até a próxima.